o médico... Porque ele vê tantas vezes notícia ruim, o policial, às vezes bem também, da verdade, ninguém vai ao médico porque tá sadio, tá bem, né? Ninguém É. vai procurar o senhor porque diz, meu cérebro tá plenamente funcionando. É. E o padre também não vai ser muito diferente. Isso, Muitas vezes vão procurar a gente quando já não conseguem resolver, decidir nada. E aí os casos são sempre bem conflituosos. Então eu entendo bem isso aí que o senhor tá falando. É a mesma realidade, né? Eu até costumo falar, né? Que Jesus me dizia que era dos doentes, né? É justamente isso. Então, no caso da gente, eu falo assim, eu dou provavelmente piores notícias da vida de várias famílias. Né? Tá aquela família toda, eu vou ter que dar a pior notícia, né? E a solução também não é das melhores, né? Que a solução é operar. Vai ser o que é necessário, né? Mas ninguém quer ser operado da cabeça, né? Exato. Explicar os riscos, tudo isso, né? Então, eu digo assim, quando você começa nesse processo de entender que nós somos seres biológicos, nós vamos viver aqui, nós vamos morrer, nós vamos adoecer, eu falo por todo paciente, eu falo, você vai ter o seu lado racional de decidir praticamente o que vai ser feito, como se deve acontecer também, né? Se eu pega alguém com algum problema espiritual, você vai orientar, né? Vai ter o ponto de vista prático, né? E as últimas cartas do médico é isso, né? Médico, né? A gente lida tanto com saúde, mas tem até uma pesquisa do CREMESP aqui, médico tem a média de vida menor do que a média da população, que é curioso, né? Que teoricamente tem poder aquisitivo e tal. Mas eu acho que também é o fato, né? Cuida tanto de todos e às vezes não cuida de si, né? É o que a gente tem encontrado na minha categoria aqui, né? E é uma frase que a gente tem dito muitas vezes, o cuidador precisa ser cuidado, né? Talvez seja por isso esse índice, né? O médico se dá tanto para todo mundo e às vezes acaba ficando ele próprio sem o cuidado que ele ofereceu, né? E às vezes o que acontece muito, quanto mais informação a gente tem, Eclesiastes mesmo fala isso, né? A gente parece que sofre mais e a gente nega mais, né? Então as coisas aparecem, a pessoa, não é nada não, é por causa disso e daquilo, né? E as últimas cartas do médico foi por isso, né? Após o tumor foi por isso. E Estruturando de Ideias foi quando eu tive meu filho, né? Que hoje tem 7 anos. Aí eu fiz uma cartinha, vários textos dessa fase, isso eu já né? estava lendo aqui, achei muito interessante, muito interessante. O oração que o senhor citou no primeiro foi justamente isso, que assim, o cristão desde pequeno, né? Eu sou evangélico, sou batista, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, por não ter nenhum familiar médico, tinha muito aquela celeuma de que, assim, entrou na faculdade de medicina, vira ateu. E eu convivi com muito amigo ateu. Desses 6 mesmo, grande parte deles são ateus, né? E você ficava sempre naquele dilema, né? Porque você começa a entender o funcionamento do corpo, você começa a ver... E como foi essa administração? Eu disse que estava encerrando, estou encerrando, não se preocupe, doutor. Mas como foi essa administração, assim? Porque não é tão simples, né? No meu caso, foi assim, meus pais, né? Eles se converteram e tal, maiores, então eles tinham muito essa questão, né? Então a gente foi criado em igreja, meu pai não conheceu o pai dele, né? Minha mãe tinha uma relação, né? A mãe só que criou, né? A realidade que tem muitas vezes pessoas que não têm... Do nosso povo mesmo, né? do povo da média mesmo, né? Meu pai, tanto que meu nome é Júlio, por causa do pai dele que ele nunca conheceu, só sabia o primeiro nome, né? Então, assim, ele tinha muito isso. E a igreja deu um reforço muito grande, né? E aí, quando você vai para a medicina, né? Por não ter nenhum médico, você cria uma celeuma do mundo paralelo, né? Que a pessoa não vai acreditar. E para mim foi bem curioso, porque eu sempre fui muito curioso, né? E a medicina, se você é curioso, normalmente você é bom médico, né? Então, eu fui muito nesse caminho de entender as coisas, mas eu sempre tinha essa questão, que talvez o Jorge Lemaitre, que era padre também, ele tinha muito disso, assim, como se o Deus que é a gente, ele não vai gostar de uma curiosidade, de você saber, de entender como o corpo funciona, o cérebro funciona. E de não precisar ver esse embate, né, entre o Criador e aquilo que ele criou, né? Ao contrário, a gente conhecer a criatura a fundo para entender também o seu Criador, né? E no minha área do neuro, eu até falo com os pacientes, eu tenho muito paciente cristão também, eu falo, eu falo assim, a própria Bíblia tem, às vezes, um que escreve como jovem endemoniado, outros como jovem epiléptico, né? O que era médico, né? Então, assim, você vê que às vezes o conceito para a pessoa, porque minhas doenças, ela tiram a pessoa da normalidade. Então, a pessoa que está bem, ela tem uma crise convulsiva, para quem está olhando, ela grita, ela se debate. Era considerado um demônio, né? Muitas épocas, né? Muitas épocas. A lepra, né? Era considerado uma maldição, então... No Covid a gente viu muito isso, né? As pessoas misturando, às vezes falam, gente, é doença, é saúde, nós somos seres biológicos. Deus está acabando com o mundo, por isso mandou o Covid, né? A gente ouve de tudo ainda. O tumor cerebral vão ter pessoas boas, pessoas ruins. Então, assim, acontece com todo mundo, né? Se você entende isso, você vai lidar melhor com a doença, né? Então, acho que a minha questão com a medicina, até brinco com o paciente, às vezes pergunta, Ju, precisa ser cristão, você vê milagres e aquilo. Eu sou um técnico, né? A habilidade que Deus me deu foi de estudar, de fazer minhas coisas. Então, o que eu vou fazer, né? Eu faço minha oração, eu faço minhas coisas, mas nosso papel é papel técnico. E de se entender um instrumento também, né? Com Porque certeza. Deus, embora não precise
quis contar conosco, né? Com então, certeza. ele conta comigo como padre e, por que não, eu acredito piamente nisso, ele vai contar com a sua vida sendo médico. Então, a ação dele passa pela sua ação, pela sua vida, pela sua inteligência, né? Pela sua profissão, né? E isso é bonito a gente entender. Por isso também não tenho nenhum problema quando alguém precisa tomar um medicamento, quando a gente precisa indicar, por vezes, atendendo as pessoas, né? Que acham que às vezes é um problema espiritual e você tem que dizer não é. E às vezes eles até acham, né? Vou procurar um padre porque eu tô com um problema espiritual. E de repente você vê que aquilo é um caso de depressão, aquilo é uma crise de pânico, aquilo não tem exatamente uma dimensão espiritual. E aí você diz, parece que algumas pessoas ficam até decepcionadas. Elas, não, é espiritual e querem brigar com aquilo. Porque as pessoas têm essa dificuldade ainda, às vezes, de entender, né? É uma doença e não é uma falta de fé, né? Perfeito. Pra você ter ideia como isso é chocante, o senhor falou do espiritual, às vezes o meu. Você faz uma ressonância, não encontra o tumor, a pessoa fica triste. Ela preferia, às vezes, ter um tumor no cérebro do que... Porque dá a ideia de fraqueza, que ela não foi forte, né? Então... É um dilema também, né? Porque às vezes você, acreditando, claro que existem essas realidades espirituais, porque a gente acredita nisso, mas que às vezes não são realidades espirituais, são físicas, são fisiológicas, são, né, cerebrais, enfim. E eu falo com todo paciente, é tratar tudo, né? Você tem, você também vai ser tratado, mas você não pode negligenciar Exatamente. E escolher qual doença você tem, né? Exatamente. Então você vai tratar conjuntamente. Doutor, já aluguei muito o senhor aqui hoje, olha, eu já fiz mais perguntas do que eu tinha direito. Eu quero agradecer, olha, os presentes, eu vou ler, já comecei a olhar, gostei demais. Se as pessoas quiserem encontrar, os livros estão disponíveis. Eu até mando de graça, posso mandar para eles. A editora Livros, é isso? E tem um PDF também, não tem problema nenhum. Eles entram em contato através das redes sociais. Pode ser neurocirurgiabr@gmail.com e aí manda pedindo qualquer que aí eu mando, não tem problema nenhum. Não, mas aí PDF. Também ajudem lá, né, minha gente? Não vamos pegar também assim, né? Fazer só o pedido. E, repito, né? Acompanhe as redes sociais, tem um trabalho muito bonito. Eu quero agradecer ao senhor. Obrigado. Ó, a gente sempre faz um carinho também. Muito tem uma caneca nossa para o senhor lembrar da gente. Obrigado. Né? Para rezar por nós, para dizer, ó, cuida daquele cérebro lá para funcionar bem. É uma alegria tê-lo aqui. E o meu vai ser o cérebro. Não, eu tô com vergonha porque eu brinquei no começo, mas eu tô muito agradecido. Vai ser... Quem sabe a gente começa a lembrar os nossos convidados, além deles oferecerem todo o conhecimento, ainda deixou uma lembrança, eu agradeço. O senhor ajudou e ajuda milhares de pessoas, né? Que eu falo com todo paciente. O que é mais importante do ser humano chama informação. Então, a comunicação, você informar, às vezes é melhor do que você procurar o melhor médico, a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Então, esse papel, ainda mais quando você bota em rede social, as pessoas vão procurar lá e vão estar encontrando. E eu fiquei muito feliz de saber que o senhor viria por conta dessa diversidade de conhecimento que a gente teve. Com certeza. Né? Um pouco mais de 1 hora de conversa, que provavelmente tirou muitos mitos de alguns que estão lá do lado de lá, né? Que, de repente, pode ajudar uma pessoa que estava pensando que não tinha jeito, que tem jeito, que pode procurar ajuda, que tem direito à ajuda, né? Porque também quando a gente está aqui com um público que está muitas vezes diretamente ligado à religião, inclusive de achar que é um problema que a pessoa provocou e às vezes não é algo que ela escolheu necessariamente, às vezes é um desfuncionamento, né? Uma pecinha fora do lugar que ajustando aquilo ela volta... É como uma máquina mesmo, né? Funcionar plenamente. Então... E a própria medicina fez isso por um tempo, né? Tinha até mães que tinham personalidade que gerava esquizofrenia no filho. Imagine a crueldade que uma mãe sofreu, né? Então a ciência é assim, né? Ela vai evoluindo e as pessoas vão entendendo. Não é isso, não é culpa da mãe, né? É todo um... Não, eu agradeço. Tá. Eu sei que o senhor tem um dia, como diz ali, né? Cheio, repleto e ainda escolheu estar aqui com a gente. Então... Que Deus possa abençoar muito por isso e que seu caminho seja ainda mais frutuoso e iluminado e que muitas pessoas possam viver curas através também das suas mãos, da medicina que passa pela sua vida, das suas pesquisas. Parabéns. Parabéns. Obrigado, e muito obrigado. Espero que seja a primeira vez de outras e que prepare-se, porque eu ainda tinha outras perguntas, então a gente depois tem que marcar aí um segundo papo. Se o senhor diz assim, não, aquele padre não chega, ele fala demais, ele pergunta demais. Trouxemos até coisa de cirurgia. Não, foi maravilhoso. Tem os equipamentos, eu gostei muito. Muito obrigado. Fica também aberta a porta aqui, quando o senhor tiver algum projeto, alguma coisa e quiser que a gente possa também mostrar ao povo, será sempre bem-vindo. Muito obrigado. E é isso, minha gente. A você que nos acompanhou aqui, não deixa de seguir, né? As redes sociais, está sempre aparecendo aí. Foi um papo muito interessante. A gente até
não conseguiu muito abrir as perguntas aí para você falar, mas eu tenho certeza que depois o doutor também vai dar uma olhada, vai ver os comentários e valeu a pena, né? Eu sei que valeu a pena, então compartilha com alguém. Até esqueci de falar isso ao longo, o papo estava tão bom. Compartilha com alguém esse vídeo, essa conversa, manda para alguém, porque é conhecimento que a gente tem aqui, né? Tá à disposição de vocês, de alguém generoso que veio partilhar com a gente. Não deixa de seguir as redes sociais, de se inscrever nos canais, porque isso ajuda também a projetar essa informação para mais longe, seja os nossos aqui, seja do Dr. Júlio, para que ele também continue encontrando ali resposta. Comenta lá, manda uma mensagem para ele. Se essa conversa também te ajudou de alguma forma, faz um carinho também para ele, mandando a sua mensagem lá também, tá bom? Fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Uma alegria sempre ter vocês aqui. E semana que vem tem mais do nosso Padrecast.